As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. A forma como você se vê diante dos problemas que você tem hoje muda tudo. Nesse arquivo de riqueza, a gente pode reparar que a maior parte das pessoas às vezes pensam que tem um grande problema na vida. Nossa, aquele problema é gigante. E para outras pessoas isso nem chega a fazer cócegas. Não é um problema. E isso vai do tamanho que você é hoje. Do tamanho que você é a forma que você enxerga os teus problemas. E se você parar para reparar, às vezes o que é um grande problema para você, pro outro não é. Ou às vezes o que é o grande problema do outro, para você isso daí nem faz cócegas. E existe uma explicação para isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que você está sendo uma pessoa pequena. Não se deixe enganar pelas aparências. O seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Então, se você está sendo uma pessoa pequena interiormente, significa que você vai se diminuir diante dos problemas. Aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. O segredo para o sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Gente, eu acho que esse daqui é o grande segredo, sabe? Tem aquele negócio que quando você começa a empreender, quando você começa a enriquecer, os seus problemas eles só mudam de escalas. Agora você não tem mais problemas pequenos, você tem grandes problemas para resolver. E é exatamente isso. Vai de acordo com o quanto de pressão, qual é o tamanho do problema que você consegue resolver. Então acho que esse é o grande ponto. Quando você se desenvolve, quando você vai crescendo mais interiormente, maiores são os problemas que você consegue resolver. É você ter um olhar mais maduro para situações, seja situações afetivas, situações emocionais, situações de negócios, situações de finanças, familiares. É você ter um olhar maduro e desenvolvido sobre as situações, você ser maior do que aquilo, você entender que você já tem uma maturidade bem desenvolvida, já tem habilidades bem desenvolvidas que te permitem resolver esses problemas com facilidade. Então vai ser bem mais difícil chegar a um grande problema que abale a sua paz emocional. O grande ponto aqui é você se tornar maior que os seus problemas. Observe que independente se você for rico ou pobre, se pensar grande ou pensar pequeno, as adversidades não deixarão de existir. Enquanto você respirar, sempre estará diante dos chamados problemas e obstáculos da vida. Para encurtar a conversa, o tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. E é exatamente esse o ponto. Quando você se torna grande, os problemas eles perdem a proporção perto de você. E com grande eu quero dizer quando você desenvolve as suas habilidades, quando você se desenvolve emocionalmente, quando você realmente se coloca no processo de treinar a si mesmo. Assim são poucos os problemas que realmente podem te abalar. E aqui ele fala pra gente pensar em si mesmo como um recipiente de riqueza, como se você fosse um pote, sabe? Não sei, imagina um pote que seu pai e sua mãe guardam arroz em casa, aqueles baldes assim que guardam, sabe? E se imagine como esse recipiente, você tem que se tornar maior. E o que ele quer dizer com se tornar um recipiente maior? É que você tenha mais capacidade de armazenamento. Então, pra gente se tornar recipientes maiores, porque aí você consegue receber mais riqueza. Então aqui ele fala, portanto, você terá que crescer até se tornar um recipiente amplo, capaz não apenas de guardar, mas de atrair mais fortuna. O universo abomina o vazio, e se o seu recipiente de riqueza for muito grande, ele se prontificará de preencher o espaço. Um dos motivos pelos quais as pessoas ricas são maiores do que os seus problemas está relacionado com algo que expliquei antes. Elas não estão concentradas nos obstáculos, mas elas estão concentradas nas metas. E repito, em geral a mente focaliza em uma coisa principal de cada vez. Portanto, ou a pessoa está se lamuriando por causa da dificuldade, ou ela está trabalhando para saná-la. E é exatamente isso, gente. Sempre que acontece um problema, você tem a opção ou você está resolvendo já, ou você está sentado reclamando e pensando e chorando sobre aquilo. Então, ou você levanta e resolve, ou você fica ali reclamando, os dois não dá.
Os ricos não fogem da adversidade, não se esquivam e nem se queixam delas. São guerreiros financeiros. Nos cursos, a definição que dou a guerreiro é aquele que conquista a si mesmo. Tem um ditado que se usa, é um ditado da filosofia que se fala: a maior vitória é você vencer a si mesmo. Poderia ter vencido a 1000 guerreiros em uma guerra, mas a maior vitória seria vencer a si mesmo. É algo assim, e é exatamente quando você controla a si mesmo, controla seus impulsos, controla seus pensamentos, controla suas finanças, você não é vencido por mais ninguém, porque você tem um pleno controle sobre si. Pensa quantas situações já te tiraram do sério, quantas pessoas já te tiraram do sério, e tudo isso poderia ter sido evitado se você tivesse mais controle sobre si. Quantas coisas você já fez por impulso, tantas coisas que você poderia ter mudado na sua vida se você controlasse mais a si mesmo. Então, o maior guerreiro não é aquele que vence 1000 exércitos, é aquele que vence a si mesmo. Gente, e aqui nesse final ele fecha com chave de ouro, que eu vou ler, prestem bastante atenção. E feitas as contas, se você se torna um mestre em lidar com problemas e na superação de qualquer obstáculo, o que pode impedi-lo de alcançar o sucesso? A resposta é nada. E se nada pode detê-lo, você não para nunca. E se jamais para, que opções você possui na vida? A resposta é todas. Como nada pode freá-lo e todas as coisas estarão à sua disposição, você apenas escolhe aquilo que é seu. E isso é liberdade. Com chave de ouro, a gente fecha esse capítulo, Arquivo de Riqueza número 9. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Aqui na descrição vai estar a declaração e as ações da mente milionária, então repita comigo a declaração em voz alta e digite para isso fixar mais na sua mente. A declaração deste capítulo é: sou maior do que os meus problemas, posso lidar com qualquer problema. Eu tenho uma mente milionária. E tem aqui também as ações da mente milionária. Então, as ações da mente milionária também vai estar aqui na descrição do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e que vocês, sempre que tiverem algum problema para encarar, que vocês se lembrem, vocês pensem, será que eu tô sendo pequeno ou eu tô sendo grande diante desse problema? Esse realmente é um problemão ou é só um probleminha que eu tô achando que é um problemão, mas é fácil de resolver? Porque às vezes a gente faz realmente tempestade em copo d'água. Vocês sabem disso, que tem problemas que a gente pensa, nossa, isso é um grande problema. A gente olha de longe, assim, você se afasta do problema, você fica tipo, sério que eu tava me preocupando com isso? Então, façam sempre esse exercício de pensar se vocês estão sendo pequenos ou grandes diante dos problemas de vocês. E principalmente, quanto maiores os problemas que você resolver, melhor será a sua vida. Procure resolver problemas grandes. Parem de fugir dos problemas grandes, de ficar procurando probleminha, ficar resolvendo coisinha aqui, coisinha lá. Resolva grandes problemas, porque a recompensa de resolver grandes problemas é muito maior. E já que a gente vai ter que resolver muitos, então que sejam os grandes. E é assim que as pessoas de uma mentalidade milionária pensam. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem você quer que evolua nessa jornada junto com você também, ok? Até o próximo vídeo e não se esqueçam que mente forte, vida leve.